Boa noite. Está no ar o primeiro Câmara Aberta de 2016. E nós vamos começar, é claro, a falar a respeito do mosquito Aedes aegypti, que agora começa a preocupar porque está proliferando outras doenças além da dengue. A mobilização está acontecendo em todo o Brasil e Itajaí não é diferente. Por isso recebemos o secretário municipal de saúde, Oswaldo Guerni. Boa noite, secretário. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores da TV Aberta, TV Câmara. Uma satisfação ter a oportunidade de voltar a conversar com vocês todos e me coloco à disposição para que os questionamentos que você desejar fazer. Secretário, na última quinta-feira tivemos o primeiro caso de Zika vírus confirmado no município de Brusque. Uma mulher grávida chegou com sintomas na cidade de Brusque depois de uma viagem ao Mato Grosso. Até que ponto isso preocupa? O senhor já entrou em contato com aquele município? O que vai ser feito nesse sentido perante esse novo fato? Olha, na verdade, de todos os problemas que nós estamos convivendo hoje, todos eles transmitidos pelo Aedes aegypti, é a Zika. E a Zika, ela tem um protocolo específico para ela, por ser uma doença com causas terríveis, né? Principalmente a microcefalia e a Guillain-Barré, que traz a paralisia no adulto, né? E na criança ela diminui o cérebro e transforma a criança como uma pessoa totalmente dependente, com graves situações para o futuro dela e com um custo tremendo para o país, né? A Zika hoje é uma preocupação principal a nível nacional, por isso o governo brasileiro entendeu e começou a fazer as campanhas necessárias, tomar as ações necessárias, que culminaram com a edição de uma portaria 1813 do ministro da Saúde, de novembro, onde ele determina estado de emergência de interesse nacional, no combate ao Aedes aegypti, tendo visto o aumento da microcefalia. E a portaria 2121 de dezembro, é uma nota técnica, ela altera as atividades dos agentes comunitários de saúde, imputando a eles atividades específicas de combate aos vetores em transmissão de doença, que no nosso caso é o Aedes aegypti, e por isso houve uma determinação então a nível de país, onde todas as cidades infestadas do Aedes aegypti teriam que fazer uma ação que tem prazo definido. Ela termina o primeiro ciclo agora em fevereiro, inicia imediatamente o segundo ciclo, concluindo em março, de visita a todas as residências das áreas infestadas, dos municípios infestados. Em Santa Catarina nós temos 28 municípios infestados. Da nossa região nós temos 3, Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema. E no nosso caso, nós estamos trabalhando então com 62.400 imóveis que estão nos bairros infestados, tirando fora dos bairros um exemplo, todo o interior está fora, a parte do Salceiro está fora, a parte do Espinheiro está fora, mas nós temos o Cordeiro, Cidade Nova, São Vicente, Murta, São Judas, o Centro, a Vila, Fazenda e temos o São João, né? Então são áreas que estão infestadas e essas são obrigadas a ser visitadas. Inicialmente se trabalhava com 57 mil imóveis, mas o danado do mosquito, ele é um mosquito que está evoluindo muito rapidamente. Antigamente ele voava a questão de 1 metro, máximo 1 metro, agora ele já está dando no terceiro andar, quarto andar, quinto andar, 10º andar, e por isso então a determinação que se visite todos os imóveis. Um exemplo, no centro, por exemplo, nós íamos fazer o trabalho até o terceiro andar, agora não, vai ser o prédio todo.
E por isso que aumentou, então, o número Essa decisão, como é que ela foi tomada, secretário? Todas essas ações... o plano de ação e daí... Não, todas essas ações são definidas via protocolo. Primeiro do Ministério da Saúde, depois da Secretaria Estadual de Saúde e depois da Secretaria Municipal de Saúde. O que nós fizemos? Nós editamos um plano de contingência que diz o que nós temos que fazer em cada situação. Da zika, da chikungunya e da forma. Um número X, você tem que fazer aquilo. Aumentou o número de infectados, você passa a fazer aquilo outro. Isso se chama, a nível de Ministério, de protocolos. Né? E no caso da zika especificamente, que ela é uma doença que como eu falei no início, ela tem um maior dolo às pessoas, né? Então ela tem um cuidado já diferenciado, onde já estão definidos os hospitais que vão receber os locais para fazer os tratamentos, os exames de sangue, os hospitais que vão receber as pessoas infectadas. E, felizmente, nós não temos nenhum caso de zika em Santa Catarina autóctono, quer dizer, transmitido aqui dentro. Nós temos, em Santa Catarina, nós tínhamos 5 casos, né? Se não me engano, depois passou para 7, e agora essa de Brusque, que são casos importados de pessoas que vão visitar os seus parentes em outros estados que estão com problema, né? Principalmente no Nordeste, no Centro-Oeste. Né? Hoje já temos problema de zika no Paraná, né? No Paraná. Quer dizer, ele está vindo, e está vindo muito rapidamente. E aí você tem que ter, então, uma tratativa específica. Vou dar o exemplo no caso da zika. Nós em Itajaí, nesse ano, no mês de janeiro, nós registramos 5 casos diagnosticados como suspeitos. Não quer dizer que nós tenhamos a doença. O que a Secretaria de Saúde fez? Se tem um exemplo, em 2014 nós tivemos 3 casos de dengue em Itajaí, todos os 3 no mês de dezembro. E nós tínhamos, em dezembro de 2014, de 12 a 16 agentes de endemias. Tá? No ano de 2015, nós tivemos 3.115 casos, 116 casos de dengue. Então, multiplicou por 1.000 aqueles 3. Só que nós começamos a partir de maio, eu assumi em maio. Mas hoje nós estamos trabalhando já desde agosto para lá, assim, com 75, 78, era para chegar a 80 agentes de endemias, e vimos fazendo um trabalho firme, forte, no combate com os agentes de endemia no campo, né, que é dado importante, onde você vai lá, fiscaliza na residência, retira os ingredientes que possam reter água, você aplica o larvicida para você matar a larva existente, e você aplica o fumacê se for necessário, tendo coisa, porque você é obrigado a fazer o cerco, né, fazendo esse trabalho. Então, desses 3.000 e poucos casos, se nós fizéssemos um gráfico, o gráfico ele começa baixo em janeiro, fevereiro, e ele vai aumentando, chegando no pico ali entre março e abril, e descendo em maio. Em junho ele se transforma já num número menor de casos. Mas eu tenho um exemplo aqui que acho que é importante a gente dizer. Nós tivemos aqui, é tudo por semana epidemiológica que eles chamam. Então, a semana 1 é a primeira semana de janeiro, a 2 a segunda, assim vai. Mas os casos de 2015, de dengue, nós tivemos assim, 16, 23, 66, 120, 342, 393, 317, aí ele chegou a 500 na semana 11 e 12, que foram o pico, e depois ele vem caindo e vem se transformando numa situação mais razoável isso dentro dos notificados, não os positivos. Os positivos nós tivemos 9, 10, 28, 5, 6, 98, aí vai indo 134, 109, 200, chegamos num pico aqui em 200 na semana 11, e a semana 11, 200 casos positivos de dengue no ano passado. Tá? E aí o que aconteceu? Com esse trabalho feito e mais toda
a capacitação da rede, das unidades básicas. Nós temos 500 profissionais, 50 médicos, 50 enfermeiras, 100 técnicos de enfermagem, 300 e poucos agentes comunitários de saúde. Todos eles foram capacitados para receber e diagnosticar imediatamente e corretamente as pessoas que vieram com alguma suspeição de dengue. Você notifica automaticamente, essa notificação cai na divisão epidemiológica, que já detona a ação de fazer o cerco em torno daquela residência da pessoa que mora, faz toda a vistoria de campo, retira todos os possíveis focos de coisa, elimina as larvas, faz busca ativa em torno para ver se tem mais algumas pessoas com sintomas, e aí você encaminha o sangue para o LACEN e aguarda o resultado, né? E, felizmente, de agosto até dezembro, nós tivemos apenas em dezembro um caso. Olha bem o trabalho que foi feito. Eu acho assim, acho fantástico. O senhor comentou esse caso numa qualificação, num treino de qualificação no auditório da Marejada. Foi? Falou que a infecção foi... O paciente foi picado na própria residência. Na própria residência dele. Aí depois nosso pessoal foi lá, encontrou a larva lá, tinha o criadouro lá na própria residência. E é por isso que depois a gente vai reforçar o pedido para que cada um faça a sua parte. E demorou para pedir o auxílio procurar a unidade básica de saúde? Nesses casos ali, inclusive, houve uma demora muito grande. Nós tivemos demora. É importante que cada cidadão que tenha ou sinta algum sintoma da dengue, provavelmente de dengue, ele procure imediatamente a unidade básica. Imediatamente, porque lá o nosso pessoal vai retira o sangue, encaminhamos para o LACEN, aguardamos o retorno. E também porque todas as medidas na residência, na vizinhança, vão ser tomadas imediatamente. Exatamente, e não vai dar tempo exatamente. Então, o que eu quero dizer para a população é que essa parte, que é a parte do poder público, seguindo normas técnicas, protocolos específicos, eles estão sendo executados pela Secretaria de Saúde. O município está fazendo a parte dele, mas sozinho nós não vamos dar conta. Então nós precisamos muito que a população participe fazendo a sua parte, jogando lixo no lixo, recolhendo qualquer possível recipiente, botando fechado num saco, coloca ali, não jogue lixo no terreno do vizinho, limpem, procurem, façam uma vistoria de 10 minutos por semana, pelo amor de Deus, 10 minutos por semana, dá uma volta em volta da casa, tem um copinho, retira uma tampinha de garrafa de água mineral, retira um saco plástico que faz uma bolha para pegar água, retira. Façam isso, é fundamental isso. E é fundamental, gente, porque o mosquito que transmite a dengue, ele transmite a chikungunya e transmite a zika. E a zika é uma doença terrível. Infelizmente, eu estava assistindo um jornal a nível nacional, onde no mundo se reuniu, se não me engano, foi na ONU, e está se prevendo uma infecção de 1,5 milhão de pessoas com zika no mundo. São gerações que vão ficar defeituosas. São doenças que nós precisamos agir, a população precisa nos ajudar. Então, voltando agora àquela ação, com base na determinação do ministro, nós imediatamente juntamos em torno de 400 pessoas entre os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias e projetamos uma ação na cidade, onde nós estamos hoje executando com números fantásticos, que ainda faltam. Nós temos alguns problemas que no decorrer da nossa entrevista eu vou colocar. Foi suspensa até as férias de muitos funcionários. Exatamente. Nós tivemos, isso aqui é o seguinte, é uma emergência a nível de interesse nacional, determinada pelo ministro. Nós tivemos que tomar todas as medidas necessárias. O que nós fizemos? Suspendemos, colocamos todo mundo num local, explicamos, assistimos uma teleconferência, uma webconferência, explicando o que teria que ser feito, e aí nós vimos o time que nós tínhamos para ir para o campo. Dividimos equipes de 10,
agentes comunitários, com 2 agentes de endemias, e começamos a fazer um trabalho dentro de um cronograma e um planejamento para que a gente atinja o nosso objetivo agora até o dia 12 de fevereiro. E hoje nós temos alguns números aqui que eu acho que vale a pena ressaltar, que mostram que a gente está trabalhando bastante, mas nós temos uma dificuldade que aí a gente precisa que a população nos ajude, que são, para você ter uma ideia, até agora, em 12 dias de trabalho, tá, até quarta-feira, nós percorremos 56.913 imóveis. 12 dias de trabalho. 12 dias de trabalho. Então, dia 27. Então, dia 15 de janeiro começou até o dia 27. Isso. E nós vistoriamos, entramos em 40.126 imóveis, encontramos 16.480 imóveis fechados e houveram, por incrível que pareça, 307 recusas. Não permitiram que entrássemos porque acham que o mosquito não vai picar eles. Estão enganados. O mosquito não vai sair dali onde ele está para vir picar o Guerner lá na secretaria ou o Pissetti aqui na Câmara. Ele vai picar o cara que está no lado dele. Então, cada um tem que fazer a sua parte, entendeu? Cada um tem que fazer a sua parte. E para essas ações aqui, que são as que nos estão nos dificultando, nós tratamos, então, outras ações. Para isso, nós montamos a sala de situação, que também foi determinada por portaria ministerial, que cada estado, eles fizeram uma a nível federal, cada estado faria a sua na capital, e os municípios infestados, cada um faria a sua, e estariam em contatos direto entre as 3, exatamente para ir solucionando os problemas que porventura surjam, e surgem em si, porque nós temos nos reunido semanalmente e a gente sempre tem problemas para resolver. Então, essa sala de situação ela é formada pela Secretaria de Saúde, que é na parte governamental, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Assistência Social, Obras, Defesa Civil, Comunicação e Comunicação. Chamamos, quando necessário, a Procuradoria do município, no caso de ter que intervenção legal. Desenvolvimento urbano, no caso de fazer ação de notificação de terrenos, assim por diante. Temos a 17ª Regional, temos a Polícia Militar e o Bombeiro, que fazem parte dessa ação para a gente poder desenvolver as nossas atividades. Secretário, eu vou chamar um rápido intervalo e já voltamos para continuar falando a respeito dessa situação do mosquito Aedes aegypti. Voltamos em seguida, até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do secretário municipal de saúde, Oswaldo Guerner. Bom, corrigindo uma informação que a gente deu no primeiro bloco, as ações elas iniciaram no dia 11 e 12 de janeiro e vão se estender a princípio até o dia 12 de março, onde tem um segundo ciclo de visitação. Final do segundo. Secretário, o senhor falou no primeiro bloco a respeito de recusas. Ainda muita gente não está permitindo a entrada dos agentes nas suas residências. Isso. Quais as consequências disso? O que pode ser feito? Olha, esse é um dos problemas que a gente trata na sala de situação e aí aciona tudo que está ali disponibilizado, inclusive a Polícia Militar, se for o caso. Nós tivemos 307 recusas,
Algumas recusas nós já estamos recuperando, a verdade é essa. Estamos usando a nossa fiscalização da vigilância sanitária, que tem poder de polícia, então vai lá, bate, leva um agente nosso de endemias e eles abrem, nosso pessoal faz a fiscalização que tem que fazer, que consiste em verificar e retirar possíveis recipientes que ficariam ali como reservatórios de água, né? E aí, essa é uma programação, então, que nós estamos com ela sendo programada na recuperação das casas recusadas, nas recusas, e das casas fechadas. Nas casas fechadas, nós provavelmente vamos ter que fazer esse trabalho final de semana, né? Provavelmente. Nós estamos, inclusive, recebemos uma orientação, uma correspondência da sala de situação do nível estadual, perguntando da necessidade ou interesse nosso de contarmos com as Forças Armadas para buscar, no trabalho da luta contra o Aedes aegypti. E nós vamos solicitar, sim. Foi anunciado já que estão liberados 200 mil... O governo federal determinou que toda a Força Armada fosse colocada à disposição. São 220 mil homens. Nós já tivemos um belíssimo exemplo aqui em Itajaí, que foi a presença do Exército conosco aqui durante 30 dias, nos auxiliando. E talvez esse resultado que a gente foi obtendo ao longo do final do ano de 2015, né, de não termos casos confirmados, tenha sido um pouco do efeito disso tudo. Quer dizer, o trabalho feito, mas o Exército participando. Eu acredito que a população está entendendo que ela tem que estar junto, ela tem que fazer a parte dela. Isso tudo eu espero que seja um processo que vá se tornar assim como um grande encontro de toda a sociedade numa luta que nós precisamos fazer contra o Aedes aegypti. Isso eu acho que é fundamental. Então, nesse caso, no caso de recusa especificamente que você colocou, nós estamos agora com uma equipe digitando todas essas recusas para fazer o roteiro das visitas e nós então estamos nos preparando para começar a recuperar essas ações. Nós, na verdade, já fechamos nós só temos ainda com o bairro Fazenda e o centro, que ainda a gente está na primeira fase, que é de busca, né? Mas os demais bairros nós já encerramos a primeira rodada de visita e agora estamos indo exatamente buscar as recusas e as casas encontradas fechadas ou abandonadas. As recusas, se elas voltarem a ser... O morador não vai, decide que não vai abrir. Ele não tem que decidir, ele pode decidir, só que vai ser aberto. Vai ser aberto. Vai ser aberto com a polícia, com o Exército, vai ser aberto. Porque não adianta nós todos aqui fazermos a nossa parte e o sujeito ali não fazer. Porque o criador está andando ali, o mosquito vai circular e vai picar as outras pessoas. E nós não podemos ter um mosquito. Nós temos uma questão de interesse coletivo. Não, isso é caso de interesse nacional. É emergência de interesse nacional. Exército, polícia, não tem. Nós temos que cumprir. E graças a Deus, é uma minoria muito insignificante que ainda age dessa forma. Né? Talvez por uma desinformação ou uma bobiça qualquer que acha que ele está com a razão, quando, se nós temos 62 mil ações fazendo e nós temos 300, é um percentual de 0,0 alguma coisa que mostra que ele está errado e os demais é que estão certos, né? Secretário, com relação aos terrenos baldios, Itajaí tem muitos terrenos baldios onde o proprietário às vezes até limpa, mas acabam o pessoal, a vizinhança, até pessoas de outros bairros vão lá, não vou lá jogar um sofá, vou lá jogar um fogão e muitos outros lixos. E aí? A verdade é assim, o município de Itajaí, através da Secretaria de Obras, já procedeu nos bairros de São Vicente, Cidade Nova e Cordeiros, uma varredura em todos os terrenos baldios, todos. Foi limpado todo. Esse município... Foi um número excessivamente absurdo de entulho e tal que o Tarcísio lá na Secretaria de Obras
teve que retirar. Foram muitos caminhões. Foram 1.100 e poucos caminhões, é um absurdo o que está acontecendo. Mas fizemos a nossa parte. Só que o proprietário do terreno, ele é responsável por aquele terreno, né? Se alguém denunciar quem jogou, nós vamos encaminhar com um processo para a polícia, para o juiz, para tomar providência, para acabar com esse negócio. Agora, a responsabilidade do terreno baldio é do dono do terreno. E nós estamos seguindo o que determina a lei. Foi criada uma lei exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, nós estamos aplicando as notificações, aplicando as multas conforme determina a lei. Com relação aos riscos encontrados nos domicílios, a gente acompanhou até algumas visitas dos agentes junto com o Corpo de Bombeiros, e aí a gente viu que tem também a questão da geladeira, de um reservatório de água que as pessoas muitas vezes nem sabem que a sua geladeira tem, onde o mosquito ali pode procurar, principalmente porque fica num lugar sombrio e de fácil acesso, de preferência do mosquito. Tem também as bromélias, que muitas pessoas têm resistência e até uma certa piedade de jogar a bromélia fora. O que mais foi encontrado, secretário? Na verdade, a gente encontra de tudo, sabe? Nós temos casos de acumuladores, por exemplo. Tem pessoas que têm problema de saúde e são acumuladores. Eles levam lixos para suas casas, tanto dentro de casa como no próprio terreno. Então, nós estamos encontrando dificuldades, nós estamos levando assistente social para que isso seja eliminado, mas são problemas que vêm e tomam um tempo danado de você. O que a gente vê é que, eu vejo isso com satisfação, que a situação ela está diferente de quando a gente começou nessa luta. Nós tivemos, você tem uma ideia, no início dessa ação, quando nós tivemos que chamar os nossos agentes comunitários para fazerem essas ações determinadas por determinação ministerial, houve inicialmente uma retração, mas espera aí, isso não é da minha atividade, papapá, e reclamaram de lá, reclamaram de cá. No início do processo, nós tivemos que ser pulso firme, precisamos, é um trabalho a benefício da comunidade, nós somos da saúde pública, nós temos a responsabilidade de cuidar disso, e hoje a gente vê que eles já estão entendendo isso como uma missão, né? E estamos felizes porque a grande maioria da população está fazendo a parte dela. Nós não podemos fechar o olho, não podemos fechar o olho. Nós temos que partir para um processo contínuo para que a gente consiga, na verdade, eliminar isso. E aproveitando essa situação, eu participei de uma reunião em Florianópolis, onde esteve presente o governador e o secretário de saúde, lá no Golden Hotel, onde todos os municípios e os secretários de saúde dos municípios estiveram lá presentes, exatamente no início desse processo de luta contra a AIDS e tal. E o governador contou uma história que eu acho que vale a pena a gente contar, para a população entender a importância e a maneira de como se faz um combate numa ação como essa aí. Na época em 79, o governador Colombo foi para Florianópolis trabalhar, em Florianópolis, a pedido do governador Jorge Bornhausen, que era o nosso governador. E o Jorge Bornhausen não é ainda uma pessoa muito bem relacionada a nível de Brasil, e ele era amigo do Bloch, que era o diretor da então revista Manchete, que hoje não existe mais. E o Dr. Sabin, que é o homem da gotinha lá, contra a paralisia infantil, ele é casado com uma catarinense. E ele estava vindo a Santa Catarina, vindo ao Brasil, e o Dr. Jorge pediu então para o Bloch articular uma conversa com o Sabin para ver o que poderia se fazer com relação à paralisia infantil. Estava existindo uma mortalidade muito grande na época e tal, e tal, e tal. Resultado, conversando, o que tem que fazer? Tem que vacinar. Então tá bom, então vamos fazer uma campanha de vacina. Só que não é uma vacina normal, ou uma campanha normal. Todos têm que ser vacinados no mesmo dia. Todos têm que ser vacinados no mesmo dia. E naquela época se criou uma verdadeira operação de guerra. Exército, Marinha, Aeronáutica,
todo mundo envolvido, o poder público, professor, escola, tá todo mundo envolvido, para poder aplicar a tal da gotinha no país inteiro. E foi indo, e eliminou-se a paralisia infantil. Né? Isso mostra que quando a sociedade entende a necessidade de participar, e se ela fizer isso todos juntos, nós conseguimos correr com esse desgraçado desse mosquito daqui da cidade, do país, como já foi feito na época, se não me engano, o Aedes é o que trouxe a febre amarela. Ele foi o transmissor, ele já esteve aqui, depois desapareceu e agora voltou novamente. Né? Então, a participação da sociedade é fundamental, porque eu vejo que todos juntos, cada um fazendo a sua parte, nós eliminando o mosquito. Eliminando o mosquito, pronto, acabou o problema. Pode vir até alguma pessoa com o vírus, mas não tendo o vetor para transmitir, não tem problema nenhum, entendeu? Então, essa é a nossa missão, essa é a luta que todos nós temos. Secretário, nosso tempo está acabando, então eu vou aproveitar esses últimos minutos para a gente falar um pouquinho, para o senhor contar para a gente quando vai ficar pronto o Centro Integrado de Saúde, que tinha uma previsão até o ano passado de que poderia ficar pronto dia 9 de fevereiro deste ano. Não vai ficar. Não. A verdade é assim, é uma obra complicada, uma obra onde tinha inicialmente a participação com metade do governo do estado, metade do município. O município está bancando a parte física dela quase que totalmente. O estado está entrando com a parte de compra de equipamentos móveis, está nos ajudando agora. Recentemente estivemos junto com o prefeito Adalva e eu visitando lá o governador, para que nós vamos receber em torno de 3,5 milhões de equipamento, de compra de equipamentos imóveis para fazer. O processo, o que tem no papel é um contrato, por exemplo, esse contrato ele se encerra em junho desse ano, e eu espero que até junho desse ano a gente consiga concluir essa obra, que é uma obra fantástica para a cidade e para toda a região. Né? Então, ela é uma obra difícil, de um grande porte, e por isso que esses problemas todos, tiveram problema de projeto, tiveram que refazer o projeto, teve problema de repasse de recursos, o município teve que se adequar e bancar essa parte de física, de construção física de recursos próprios, isso tudo fez. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga, no mês de junho, colocar em funcionamento o nosso Centro Integrado de Saúde. Para encerrar, secretário, o senhor tem uma informação de utilidade pública com relação ao centro que distribuía medicamentos aqui em Itajaí, que era no Codim, agora mudou de endereço, está onde? Olha, a verdade é assim, o Codim não existe mais, lá existe uma farmácia, eu tenho uma farmácia lá que atende a 3 tipos, a básica fornecida pelo município, a alto custo, que é um remédio que vem do Estado e é remédio controlado, e temos o não padronizado, que também é fornecido pelo município. Com esse prédio era um prédio do Estado, aliás, do governo federal, do INSS, ele pôs a leilão, o município não demonstrou interesse, e nós então locamos uma área no lado da Big Star, ali na Vieira Garção, uma área com uma melhor comunidade, com melhores condições, e estará funcionando então a partir de sexta-feira, e aí dali para frente nós teremos então atendimento em melhores condições para a população no fornecimento de remédios. Secretário, muito obrigado pela participação, um excelente trabalho para o senhor e para toda a equipe de saúde. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de todos. Boa noite. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.